Você já ouviu falar do paradoxo do navio de Teseu? Não? Bom, então eu vou tentar te explicar. Imagine que você tenha um barco inteiro de madeira. Aí, você vai lá e troca uma das tábuas por outra, mas dessa vez de alumínio. O barco ainda é o mesmo, só que agora tem um pedaço de alumínio. Agora, vamos supor que você tenha gostado da ideia e vá substituindo toda a madeira por alumínio, parte por parte. Troca o convés, troca o mastro, o timão, o leme. Peça a peça, você troca todas as peças de madeira do barco por novas peças de alumínio. Ao final dessa reforma, você terá um barco de alumínio e não mais um de madeira, certo? Ou seja, você terá outro barco. Mas quando foi que o barco de madeira deixou de ser de madeira e virou um barco de alumínio? Foi quando você trocou a última peça? Ou foi quando você trocou a primeira? Ou melhor, talvez tenha sido logo depois que você passou da metade das trocas? Vamos além. Imagine agora que alguém estava passando por ali e viu todas aquelas peças de madeira que você jogou fora e teve uma brilhante ideia. Bom, vou montar o meu próprio barco de madeira. E agora, qual dos dois é o seu barco? Os dois? Sim, mas você jogou fora toda aquela madeira. Mas apesar de você ter jogado fora, agora elas voltaram a formar um barco, igualzinho ao original. Bom, depois dessa breve introdução, gostaria de saber a sua opinião nos comentários sobre a próxima pergunta. Caso você descubra que está morrendo, lentamente, mas lhe é oferecida a possibilidade de que seja feita uma cópia de sua mente, perfeita, com todas as características, memórias e experiências. Quando você morresse, sua cópia seria você? A verdadeira angústia em Soma não está na morte, mas na perda do significado em estar vivo e ser único. Hello? I mean, if we are able to save even just a small piece of ourselves, What the hell? How is this possible? Soma é um jogo simplesmente genial, criado pela Fictional Games e lançado em 2015, inova trazendo reflexões filosóficas em um mundo devastado. Iniciamos o jogo com um choque. Descobrimos que nosso protagonista Simon sofreu um acidente de carro, onde seu amigo faleceu, e que apesar de ter sobrevivido, sofreu danos cerebrais permanentes, e por conta disto, acaba por se envolver em um tratamento experimental, onde seu cérebro é escaneado, e durante esse escaneamento Simon teve um breve lapso de consciência, acordando momentos depois em Patos 2. A partir desse ponto, o jogador se vê imerso em uma jornada de mistério e terror psicológico, onde nada é o que parece. Descobrimos que Patos 2 é uma instalação subaquática, aparentemente abandonada e que esconde segredos perturbadores. Confusos e desorientados, tentamos descobrir, junto com o protagonista, como ele foi parar ali. No decorrer de nossas explorações, em Patos 2, encontramos máquinas que exibem comportamentos humanos. Alguns até acreditam que são humanos. Essas máquinas não são apenas robôs. Elas têm memórias, emoções, em alguns casos personalidades que parecem reais até demais. A questão que surge é: essas entidades mecânicas são meras imitações da vida ou são formas de vida com direitos e dignidade? O jogo está sempre nos provocando a refletir sobre o que define a consciência e a identidade. Se uma máquina pode ter memórias, sentir dor e acreditar que é humana, quem somos nós para negar sua humanidade? À medida que o jogo avança, essas questões se tornam cada vez mais angustiantes, levando o jogador a um confronto com o próprio conceito de mortalidade e existência. Em um ambiente onde a morte física pode não significar o fim da consciência, Soma nos força a reconsiderar o valor da individualidade e a natureza da alma. Através de uma narrativa envolvente e decisões moralmente ambíguas, Soma desafia as convenções dos jogos de terror, criando uma experiência que é tanto uma exploração filosófica quanto uma jornada aterrorizante pela escuridão do desconhecido. A genialidade desse jogo reside na maneira com que ele nos deixa com mais perguntas do que respostas, nos lembrando que a verdadeira essência da humanidade pode ser muito mais complexa e efêmera do que jamais imaginamos. À medida que adentramos as profundezas de Patos 2, começamos a perceber que nossa própria identidade está em jogo. As revelações sobre o projeto UAU e as experiências científicas conduzidas na instalação revelam uma realidade ainda mais perturbadora. Não somos os únicos
a questionar nossa existência. A própria instalação está povoada por seres que, como nós, lutam para entender quem são em meio ao caos que os cerca. Descobrimos que o processo de escaneamento cerebral que nos trouxe a Pathos 2 foi utilizado para criar várias cópias de mentes humanas, cada uma implantada em diferentes corpos e máquinas. Essas cópias, no entanto, não são meras duplicatas. Elas possuem experiências próprias, traumas, dilemas existenciais, e cada uma acredita que são a verdadeira versão. E esse conflito interno reflete diretamente o paradoxo do navio de Teseu, que apresentei anteriormente. A trama de Soma nos obriga a questionar o que significa ser original, em um mundo onde a mente pode ser replicada infinitamente. Se a consciência pode ser transferida de um corpo para o outro, o que acontece com a continuidade do eu? Será que a pessoa que acorda em um novo corpo é realmente a mesma que existia antes? Ou será que algo essencial se perde no processo? As escolhas que enfrentamos ao longo do jogo não são apenas questões de sobrevivência, mas de identidade. Em vários momentos somos forçados a confrontar cópias de nós mesmos e decidir o destino dessas outras versões. Cada decisão carrega um peso moral imenso, pois não há respostas fáceis ou claras. Como jogadores, somos constantemente desafiados a considerar as implicações filosóficas de nossas ações, questionando não apenas o que significa ser humano, mas também o que significa ser único. À medida que avançamos, as linhas entre o original e a cópia tornam-se cada vez mais borradas. A verdadeira tensão do jogo não reside apenas em seus elementos de terror, mas nas decisões éticas e existenciais que somos forçados a tomar. O jogo nos coloca em situações onde a noção de eu se dilui, desafiando-nos a reconsiderar o que realmente nos define como indivíduos. Essas escolhas se tornam especialmente fortes quando percebemos que não há como escapar das consequências de nossas ações. Cada versão de Simon que encontramos carrega consigo fragmentos da consciência original, mas desenvolveu uma vida e uma perspectiva própria. Somos levados a confrontar essas versões, e muitas vezes a escolher qual delas deve continuar existindo. Essa decisão é dolorosa, pois no fundo estamos escolhendo entre diferentes facetas de nós mesmos, e qualquer escolha, inevitavelmente, significa sacrificar uma parte de quem somos ou quem poderíamos ser. Essa complexidade e esse terror psicológico atinge seu auge quando o jogo nos força a enfrentar a realidade de que, em um mundo onde a consciência é replicável, a morte física perde seu significado tradicional. Se a mente pode ser transferida ou clonada, o que realmente morre quando o corpo original se vai? E mais perturbador ainda, se cada cópia é tão válida quanto a original, será que a própria noção de morte se torna obsoleta? Essas questões ecoam profundamente nas experiências dos personagens que habitam Pathos 2, muitos dos quais foram transformados em cópias digitais, que vivem em um ciclo interminável de sofrimento, em busca por um significado, ou algo. A inteligência artificial que governa a instalação acredita estar preservando a humanidade ao copiar suas consciências, mas o que ela conseguiu foi criar um pesadelo, onde essas cópias estão presas em uma existência torturante. Ao final de Soma, somos deixados com um sentimento de vazio, uma percepção de que as respostas para as questões que o jogo levanta estão além do nosso alcance. O que resta é uma sensação de inquietação, uma realização de que a verdadeira tragédia não está na morte em si, mas a perda da certeza sobre o significado de estar vivo e consciente. A genialidade está em nos forçar a encarar essas questões sem nos dar o alívio de uma resposta definitiva, deixando a nós, jogadores, o questionamento sobre a complexidade da existência. A relação entre Soma e o paradoxo do navio de Teseu vai além de uma simples analogia. Ela é uma exploração profunda da identidade e da essência do eu. No decorrer do jogo, assim como no paradoxo, somos confrontados com a questão fundamental: em que ponto a mudança transforma algo, a tal ponto que deixe de ser o que era originalmente. E mais perturbador ainda, quando essa mudança ocorre em nós mesmos, quem realmente somos? Em Soma, a noção de continuidade do eu é desafiada à medida que Simon, o protagonista, se vê replicado em diferentes formas, em diferentes corpos, cada um acreditando ser o verdadeiro Simon. Assim como o navio de Teseu, Simon é reconstruído peça por peça, mas ao contrário do navio,
Ele é forçado a confrontar suas cópias, versões alternativas de si mesmo, que possuem memórias e experiências que divergem daquelas que ele vivenciou. O jogo nos leva a questionar se Simon, que jogamos ao longo do jogo, é o verdadeiro Simon, ou apenas uma cópia sem alma, uma imitação do original. E se cada cópia é uma entidade completa por si só, o que resta do eu original? No fim, assim como no paradoxo, não há uma resposta clara. O que Soma nos ensina é que, em um mundo onde a identidade pode ser replicada e transferida, talvez o conceito de original seja irrelevante e a verdadeira questão seja o que significa ser único. Essa reflexão nos força a confrontar a realidade de que, em um universo onde tudo pode ser substituído e replicado, a essência do que nos torna humanos pode não residir em nossas memórias ou experiências, mas em algo mais intangível e talvez inalcançável. E assim, Soma não só nos mergulha em um horror psicológico, mas também em uma crise existencial, onde a verdadeira angústia não é a morte, mas a perda daquilo que nos torna únicos. Ao final, somos deixados com a inquietante realização de que, se nossa identidade pode ser diluída em múltiplas cópias, talvez a individualidade seja uma ilusão, e a única coisa que realmente possuímos seja a percepção, por mais frágil e passageira que ela seja, de sermos nós mesmos. Mesmo que isso, no final das contas, não seja nada mais do que uma construção temporária em um universo vasto e impiedoso. E, na minha opinião, essa é a verdadeira essência do paradoxo do navio de Teseu em Soma. Uma meditação sobre a fragilidade da identidade e a busca incessante por significado em um mundo onde nada é fixo, nem mesmo a própria ideia do que significa ser você. Bom, pessoal, esse roteiro foi o que mais me deu trabalho até então. Espero que gostem. Por favor, deixem um like e um comentário abaixo. Lembrem-se, eu fiz uma pergunta a vocês durante o vídeo, então eu espero respostas nos comentários. E até a próxima. Obrigado.